Glória a Deus. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Lucas 15. Eu vou ler o versículo 31 para nós orarmos. Lucas 15, versículo 31. Diz assim: E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, tudo que o Senhor já realizou e nos comunicou até aqui. Ser honrado e engrandecido, ó Pai maravilhoso. Continuamos em tua presença, estamos rendidos diante de ti, para que tu continues operando em nós o teu querer e o teu efetuar nesta manhã. Toda a glória a ti, Jesus. Toda a honra a ti, Jesus. Senhor, que a cada dia nossos corações sejam atraídos a ti, nossos corações, nossa alma, tudo em nós seja cativados pela tua presença santa e maravilhosa. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tu és o mestre, tu és o ensinador, tu és o nosso ajudador, tu és o nosso amigo, tu és o nosso companheiro que nos ajuda na caminhada cristã. Por isso a tua igreja está diante de ti nesta manhã, Senhor, rendida diante da tua face e da tua glória, para que tu faças em nós como tu queres fazer e realizar, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor, pelas nossas vidas. Bendito sejas tu, Deus, soberano sobre todas as coisas. Te amamos e te exaltamos e te bendizemos. Sim, Deus, nos derramamos diante de ti. A nossa alma clama a ti, Senhor. A nossa alma adora a ti, Jesus, porque tu és Senhor sobre todas as coisas. Bendito sejas tu, continue conosco enquanto meditamos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Se assente, meu irmão e minha irmã. Louvado seja Deus. A parábola do filho pródigo é uma parábola muito conhecida na igreja do Senhor, em todas as eras, em todos os tempos, desde que a igreja é igreja. Ela é muito falada, ela é muito propagada, principalmente nos cultos de evangelismo, naqueles cultos voltados para os afastados. A parábola do filho pródigo, ela é falada, ela é pregada. As parábolas nós sabemos que são um tipo de linguagem, não é? Um tipo de linguagem, um conto onde um mestre, um professor, um ensinador se utiliza para instruir alguém e a parábola ajuda a pessoa a entender mais aquilo que está sendo dito e ela possa então assimilar uma verdade, um ensino, uma pregação, e ela possa aplicar em sua vida, não é? Então as parábolas servem para isso, ela tem esse propósito de instruir e fazer a pessoa ficar fixada naquele ensino e possa entender a moral do que está sendo ensinado para ela, não é? Então Jesus, ele se utilizou de parábolas para ensinar a respeito do reino dos céus. Então as pessoas sempre podiam não lembrar de tudo que Jesus havia dito, mas quando se lembrava das parábolas, elas então reassimilavam os assuntos que Jesus havia ensinado. Amém? Amém. Agora veja bem, a parábola do filho pródigo, ela é mais focada no filho que foi, e as pessoas se esquecem do filho que ficou. E eu quero meditar
mais com vocês a respeito do filho que ficou. E diz que um certo homem tinha 2 filhos. Tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: dá-me parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu a fazenda. Isso fala do livre-arbítrio que Deus dá a todos. Você quer a parte da sua fazenda, da sua herança? Aqui está. Repartiu e deu ao filho todo o montante que lhe pertencia. E o que aconteceu? Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo que havia recebido do pai, partiu para uma terra longínqua. Esse partir para uma terra longínqua fala de se distanciar da presença de Deus. E é interessante porque o texto, a parábola frisa terra longínqua, distante, um afastamento da presença de Deus. Por aqui já começamos a perceber uma tragédia. A tragédia de se afastar de Deus, de se desassociar do Pai, quando na verdade o Pai quer que estejamos mais e mais alinhados com Ele. E nós devemos fazer tudo para estarmos alinhados com o coração de Deus. É um chamado para a igreja. Nós nos despertarmos para, ao invés de nos afastarmos, estarmos mais e mais na presença dEle. Amando a sua presença, desfrutando a sua presença e recebendo tudo dEle. Mas esse filho aqui, o mais novo, resolveu ir para a terra longínqua, se distanciando da presença do pai. E ele desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O distanciamento de Deus faz com que o ser humano viva dissolutamente. O que é viver dissolutamente? É viver de forma indecente. Aquele moço começou a viver todo tipo de depravação. Tudo que não prestava, ele praticou na sua vida. Vamos imaginar, vamos trazer para os dias de hoje. Ele foi para as baladas, ele foi para os prostíbulos, ele foi para zonas de usos de tudo que não presta em termos de drogas. Tudo de ruim que havia, ele procurou assimilar e se envolver. Uma vida promíscua. Ele gastou tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. Ele mergulhou, foi fundo em uma vida de distanciamento de Deus, uma vida de pecado. É isso que acontece. O não zelar, o não cuidar da presença de Deus na vida, faz isso. Tudo atrai, tudo é interessante, tudo mexe com a curiosidade. E assim foi aquele moço vivendo uma vida distante do Senhor, distante da presença de Deus, distante do Pai. E o que aconteceu? E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome. Porque distante do Pai há prejuízo, distante do Pai não há alimento, não há provisão. Houve grande fome. O que terras longínquas tem para oferecer? Nada. Muito bem, minha irmã. Nada. O que o mundão tem para oferecer às pessoas? Absolutamente nada. Só tem para tirar. O sistema maligno do mundo só tem para tirar. Tira a paz, tira a alegria, tira a felicidade, tira a saúde, tira o vigor, tira a inteligência, tira a sabedoria, tira a dignidade, tira a paz. Naquelas terras onde ele gastou tudo que ele tinha,
todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, toda a sua pasteirança naquela terra, começou a ter fome. Tirou dele. E o que tinha para dar para ele? Fome. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os campos para cuidar de porcos. Não foi para cuidar de ovelhas. Foi para cuidar de porcos, apacentar porcos. Algo indigno para um rapaz que havia recebido uma herança tão rica. E disse que ele desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam. A ração que era dada para os porcos, as vargens que eram dadas para os porcos se alimentar, alfarrobas. Ele queria comer aquilo. Mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Aquelas pessoas não conheciam o Pai. E as pessoas no mundo não conhecem a Deus. O que é que elas têm para dar? Nada. Ninguém lhe dava nada. Nem os alimentos que era servido aos porcos lhe foi oferecido. Ele ficava olhando assim, cuidando dos porcos, e vinham lá e jogavam ali. Ninguém nem olhava para ele, nem prestava atenção nele. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os trabalhadores do pai dele tinham abundância de pão. Os trabalhadores, não era nem o filho que ficou. Os trabalhadores tinham abundância de pão. E eu aqui nessa circunstância, perecendo de fome. Perecendo de quê? De fome. Seco, vazio, sem presença de Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. O que o pai fez? O recebeu. O que o pai fez? O recebeu. Quando o pai viu de longe, o pai se encheu de íntima compaixão. Não se encheu de um espírito de crítica, de desaprovação. O pai se encheu de íntima compaixão. Isso fala de Deus. Isso fala de Deus. O Deus que nós servimos, Ele é amor. Deus é amor. Deus, Ele só sabe amar. Deus só sabe amar, irmãos. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi você que amou Deus primeiro, foi Ele que te amou. Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus é todo amor. Deus é todo amor. É. Há essa coisa, vamos dizer assim, deixa eu explicar, dizer assim dessa forma. Há essa coisa na natureza de Deus, que Ele só sabe amar. Quando Ele viu o Filho de longe, Ele se encheu de íntima compaixão. Coisa linda! Se encheu de íntima compaixão. Lá está vindo Ele, ó, o meu filho. Aleluia! Como nós precisamos ser envolvidos nesse amor, irmãos. Como nós, como um todo, a igreja como um todo, os filhos de Deus como um todo, precisa ser, vamos dizer assim, batizado novamente nesse amor divino.
O amor que mexe com as nossas entranhas para sentirmos amor. Amor. Amor pelos perdidos. Amor pelos enfermos. Amor pelos cativos. Porque, é o amor que libera a unção para que haja libertação. Eu vou repetir isso. É o amor em nós que libera a unção de Deus e o fogo de Deus para curar e libertar os cativos. É o amor de Deus. Enquanto esse amor não se move dentro de nós, nós vamos olhar para a situação e as pessoas vão continuar do jeito que elas estão. O pai se moveu de íntima compaixão. E correndo foi para o filho. Foi para o filho fazer o quê? Criticá-lo? Desaprová-lo? Não. O beijou. O beijou. A expressão máxima de carinho e afeto é o beijo. E assim fez o pai. E assim está Deus, ministrando o seu amor aos nossos corações nessa manhã. Diga amém. Ele está ministrando o amor em nossos corações nessa manhã, nos movendo com seu amor. E o filho disse: pai, pequei contra os céus e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe. Pondo-lhe um anel na sua mão e sandália nos seus pés. Aleluia. Traz roupa para ele. Tira essa roupa maltrapilha, suja, fedendo. Coloca uma roupa nova. A Bíblia diz que Deus nos dá vestes de alegria. Ele nos veste com vestes de alegria. Colocou o anel no dedo, fala de autoridade e poder. Sandália nos pés, fala de dignidade. Que bênção maravilhosa. Agora ele estava totalmente renovado. E ainda disse: traz um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos. Vamos fazer uma festa aqui, mediante esse filho que retornou. Agora vamos lá. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Ouviu o quê? Porque o pai mandou fazer uma festa para abalar, para sacudir o retorno do filho. Ele viu a festa e a dança. O povo estava dançando, se alegrando com o retorno do filho mais novo. E o filho mais velho, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar. O filho mais velho, que estava em casa, presta atenção, se indignou. Não se alegrou com aquilo, não. Há uma tradução que diz que ele ficou irado. Ele ficou irado com aquilo. O retorno do seu irmão não foi motivo de alegria para ele. Sabe aquele tipo de pessoa que não celebra a vitória do outro? Não se alegra com a prosperidade do irmão? Não se alegra, não se sente bem quando vê uma pessoa avançando e conquistando algo? Vem no coração aquela pontinha de inveja e ciúme? Se sente mal. Ele não quer celebrar a vitória do irmão. Enquanto o pai está feliz, celebrando uma festona, ele não quer participar da festa. Ele não quer se envolver naquele ambiente de alegria e de satisfação. Ele se indignou e não queria entrar.
Ah, meus irmãos, muitas vezes, aqueles que estão na casa do Pai, reagem da mesma maneira. Tem ciúme, tem inveja, ciúme de tudo, se incomoda com tudo. Se indignou e não queria entrar. E saindo o pai instava com ele. O que é isso? O pai viu ele lá, todo amuado, irritadinho, nervoso, empacou ali na entrada da casa e diz que o pai saiu e instava com ele, ou seja, o pai insistia com ele: filho, entre, filho, venha participar aqui dessa festa, venha se envolver nesse momento de alegria, filho. O pai instava com ele. É seu irmão, filho, que está retornando. Mas o coração dele está travado. Ele está na casa do pai, mas o coração dele está travado. Muita gente na igreja com o coração travado, com a mentalidade travada. Ele está na casa do pai, mas ele não conhece o coração do pai. Porque se ele conhecesse o coração do pai, ele agiria de acordo com a natureza do pai. Chamado de Deus para a sua igreja é para que nós entremos num relacionamento com ele, onde conhecemos mais o coração de Deus. Está na casa do pai, o pai está ali, vamos dizer assim, entre aspas, brigando com ele: filho, venha, filho, participa, filho, entre nesse momento de graça e alegria, filho, entre nesse momento dessa festa de amor, filho. E ele não entra, porque ele está cheio de coisas, cheio de travas no coração dele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Olha só. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os seus mandamentos. Cheio de justiça própria, cheio de religiosidade, cheio de eu faço isso, eu obedeço aqui, eu faço isso, não porque eu sou assim e tal, eu cumpro tudo, as regras, eu cumpro tudo. Mas não conhece o coração do pai. Te sirvo há tantos anos, sou crente há tantos anos, e daí, irmãos? A questão não é os anos, os tempos, a questão é a intimidade e a comunhão com o Pai. E nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho. Olha a visão dele para com o irmão. Vindo aí, olha só o tratamento, este teu filho. Ele via o irmão com desdém. Não via o irmão como um precioso de Deus, do Pai. Vindo este teu filho aí. Vê o irmão como alguém sem importância. Enquanto o pai está celebrando a festona. Meu filho estava morto e reviveu. Ele é precioso para mim. O que está em casa diz: esse teu filho aí. Precisamos, como igreja, receber um batismo de amor. Sermos mergulhados de novo nas profundezas de Deus. Conhecer o seu coração. É conhecendo o coração de Deus que as coisas mudam, irmãos. A nossa visão com relação à humanidade
Com relação a tudo, muda. Porque passamos a olhar com o olhar do Pai. Vindo por este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele colocou diante da face do Pai o pecado do irmão. Ele colocou diante da face do Pai o pecado do irmão. Tipo, esfregou assim, ó, na face do Pai o pecado do irmão. Ele estava fazendo um papel de quê? Ele estava fazendo um papel de acusador. Quem é o acusador dos irmãos? Ele deveria ter reverência e respeito. Quando muitas vezes enchemos a boca para comentar pecados alheios. Comentar, repassar erros dos outros. Ao invés de simplesmente tamparmos a nossa boquinha e irmos orar. Interceder, clamar. Mas ele fez questão de discriminar os erros do irmão ao gastar a herança. Ele não conhece o coração do Pai. Ele está na casa do Pai, mas não conhece o coração do Pai. Aí o pai diz um negócio para ele interessante, ó. E disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. O irmão que foi conhecia muito mais o coração do pai do que o filho que ficou. Porque ele está em casa. E ele não desfruta da presença do pai, nem das coisas do pai. Não desfruta dos bezerros, não desfruta da música, não desfruta de nada. Porque ele é movido simplesmente pelas regras. Ele é movido por regras. Ele não é movido por relacionamento. Porque se ele fosse movido por relacionamento, ele estaria se alegrando com o Pai. Mas ele é movido por regras. Porque ele diz assim: eu cumpro todas as tuas ordens. Mas não tinha intimidade com o Pai. E o pai está dizendo: rapaz, todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas. E Deus está dizendo para a igreja: todas as minhas coisas são tua, igreja. Todas as minhas coisas são tua, igreja. O poder do Espírito Santo é para você, igreja. A minha paz é para você, igreja. A minha alegria é para você, igreja. O mover do meu Espírito é para você, igreja. O sobrenatural é para você, igreja. Quando não entramos na intimidade do relacionamento com Deus e vemos os outros fluindo, a gente diz: não é não. Não é não. Não é não. Mas quem entendeu, quem compreendeu, avança, se envolve, se relaciona, busca e recebe. Todas as minhas coisas são tuas. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Irmãos, fixe isso em sua mente e em seu coração. Deus está dizendo: todas as minhas coisas são tuas. Tudo que é do meu Pai pertence a mim também. E eu quero. Tudo que é do meu Pai é para mim também. E eu quero. É o que o pai está dizendo aqui. Filho, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Chamado de Deus para nós nessa manhã, nessa meditação da palavra, é para que entendamos que é trágico se afastar da presença de Deus, mas é trágico também, muitas vezes, estar na casa de Deus e não desfrutar profundamente do seu coração. Se é tragédia se afastar da presença, é tragédia também ficar na casa e não se aprofundar no coração do Pai. Fique em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor. Ore comigo. Te louvamos, Senhor, nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Espírito Santo, estamos em Tuas mãos. Estamos em Tuas mãos, Espírito Santo, para sermos levados, Senhor Deus, a um novo patamar de relacionamento e intimidade com o Senhor, Deus. Jamais, Senhor, nos afastarmos da Tua presença. Jamais isso, Senhor. Mas estando em Tua presença, Senhor, avançarmos no conhecimento do coração do Pai. Leva-nos, Espírito Santo. Conduz-nos, Espírito Santo, nesse nível. Que recebamos o Espírito de sabedoria e revelação, como orou Paulo. Para que os olhos do nosso entendimento, Senhor Deus, se abram. Para que conheçamos, meu Deus, as grandezas e as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Sim, Deus. Que a Tua igreja avance, que a Tua igreja experimente mais e mais de Ti, Pai. E esse amor que move o coração de Deus, esse amor venha sobre nós. Esse amor avassalador, esse amor que nos constrange, venha sobre nós. Esse amor que liberta, esse amor que traz o Teu sobrenatural, esse amor que traz o Teu avivamento, Senhor, venha sobre nós. Torna-nos, Senhor, inflamados pelo Teu amor. Tira, Senhor Deus, o olhar crítico. Tira, meu Deus, o dedo que aponta para condenar, Senhor. Tira, Jesus. E o Teu Espírito em nós mova o nosso coração. Inflame a nossa alma, Senhor. Inflame a nossa alma com esse amor que liberta os cativos. Não importa quem seja, Senhor. Aleluia, esse amor que nos mova, Senhor, que nos mova, Senhor, e nos arranque da religiosidade, Senhor, nos arranque, Senhor Jesus, da boca acusadora, Senhor, e nos coloque em um nível de boca intercessora, coração que se derrama diante de Ti, Senhor, se derrama diante de Ti, Senhor, para fazer aquilo que Tu queres que seja feito, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Continue conosco, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Alguém que se sente enfermo, deseja receber oração? Aí mesmo onde você está, levante a sua mão. Se há alguma enfermidade, algo que incomoda, alguma dor, inflamação nos órgãos internos ou externos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Toca, Jesus, toca, Jesus. Toca esse corpo, Senhor. Toca, Jesus, com Teu poder sarador, Senhor. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, seja nos ossos, nos nervos, nos órgãos internos ou externos, em nome de Jesus, vem com Teu fogo, Senhor. Fogo desde a alta cabeça até a planta dos pés. Cremos, meu Deus, na Tua cura, porque Tu és o Deus que sara.
Tu és o Senhor que cura. Vem sobre a tua filha agora, Senhor, com teu poder sarador agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, Jesus. Aqui, meu irmão. Deus abençoe. Aleluia.